aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que venha em socorro nosso, nos auxiliar e nos ajudar a compreender tudo que essa palavra hoje nos revela. Oremos em silêncio. Amém. Irmãs e irmãos, nós cantamos no Salmo: quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Quero ouvir. Queiramos, desejemos, busquemos corajosamente ouvir o que o Senhor fala. Domingo passado, nós vimos Jesus falar na sinagoga, lá na terra dele, e a turma que cresceu com ele, que viveu com ele 30 anos, recebeu bem o que Jesus falou ou rejeitou? Rejeitou. Jesus foi embora sem fazer milagre algum lá na terra dele, porque não tinha gente querendo escutar o que ele falava. Domingo passado a gente estava no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 até o 6. Hoje, tomem aí no seu folheto, nós estamos no capítulo 6, versículo 7. Portanto, nós continuamos a leitura um versículo depois de onde nós paramos. Nós paramos no 6 e retomamos agora no versículo 7. Tomem lá comigo. Portanto, Jesus, depois de sair de Nazaré, saiu percorrendo as redondezas, foi rejeitado na sua terra, entre os seus parentes, entre os seus familiares, os seus compatriotas. Começaram a cutucar um ao outro e fazer uma fofoca danada, e não deram ouvido ao que ele falou. E ele disse: um profeta só não é estimado entre os seus. Hoje, Jesus toma uma atitude. Depois dele mostrar aos discípulos, aos apóstolos que ele instituiu lá em cima do monte, há uns 6 domingos atrás, hoje
ele diz para os apóstolos: vocês viram que eu fui rejeitado. Não quer dizer que só pelo fato da gente estar fazendo o bem, pregando, anunciando a boa nova, todo mundo vai acolher, querer ouvir a gente. Não, vocês me viram ser rejeitado. Agora, olha o que ele faz com os apóstolos e conosco. Vamos ver? Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Leia comigo toda a igreja. Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Esse poder sobre os espíritos impuros, a capacidade de não ceder, a capacidade de não se submeter ao capricho de quem escuta. Lá na terra dele, ele foi rejeitado, não parou a sua missão, não encerrou a sua pregação. Pelo contrário, ele vai agora fazer a coisa pegar mais firme, colocando os discípulos 2 a 2, os apóstolos 2 a 2, com a mesma missão dele. Ele envia, ele chama, ele envia 2 a 2. Essa dimensão do envio 2 a 2, ela é muito importante para a igreja. Enviar 2 a 2 para que ninguém faça as coisas do jeito que quer, para que ninguém faça as coisas sozinho, para que ninguém puxe para si o voto e o aplauso. Enviar 2 a 2 para que a obra a ser manifesta seja a obra de Deus e não a obra nossa. O maior perigo da igreja é quando ela puxa o olhar dos outros para a obra dela. E aquilo que nós fazemos não conduz as pessoas a um olhar para Deus mais do que para nós. Se as pessoas começam a olhar para nós, a elogiar-nos, a aplaudir-nos, a dar-nos títulos, significa que o evangelho está sendo jogado fora. Primeiro por quem semeia, por quem prega. Jesus envia 2 a 2. Dando poder sobre os espíritos impuros. Os espíritos impuros aqui representam toda força que se opõe à novidade do reino de Deus que chegou em Jesus. Não nos esqueçamos que uma força que se opôs ao evangelho foi a própria comunidade domingo passado, onde Jesus foi criado. Versículo 8, tome comigo. Recomendou-lhes para lá. Ele envia 2 a 2, dá poder sobre os espíritos impuros, as forças que se opõem ao anúncio do evangelho, e faz umas recomendações preciosíssimas para nós até hoje. Se você é batizado, se você, onde você vive, no seu casamento, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, se você se sente enviado pelo Senhor, prestemos atenção nas recomendações que Ele faz. Olhemos as preciosas recomendações do Senhor a cada um de nós. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. Não levar nada para o caminho. Hoje em dia, quando a gente pensa em pregar o evangelho, a primeira coisa que a gente fica pensando é o que a gente vai levar. Que recursos materiais nós vamos ter para pregar, para levar o evangelho? Que coisa a gente vai levar por onde a gente passar para a gente dar para os outros? Jesus recomenda: não levem nada. Sejam vocês que conheceram a mim, na presença de vocês, onde vocês entrarem, sejam vocês as testemunhas do conteúdo a ser levado. Não levem nada. Sabe que quando eu escuto rádio ou televisão, sobretudo os canais religiosos, católicos ou evangélicos, o tanto que o povo pede dinheiro para sustentar a obra de evangelização, a campanha de evangelização,
a obra, eu fico pensando assim, gente, Jesus começou o anúncio do Evangelho fazendo exatamente o contrário. Olha, não levem nada pelo caminho. Ele ainda diz, ele especifica o que é esse nada. Tem 3 coisas que ele manda levar. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Para que o cajado? Já a gente volta a isso. Não levasse nada para o caminho, a não ser o cajado. Leia comigo. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Não levem nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Muita gente acha que as coisas que ela faz no anúncio do Evangelho vale pelo que ela está levando. Jesus pede para não levar nem pão, nem para si e nem para dar para os outros, nem sacola. Sacola seria a mesma coisa que cesta básica hoje, ou para recolher os donativos ou para carregar donativo para dar para os outros. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Porque o anúncio do Evangelho, a base do anúncio do Evangelho não são os recursos materiais. Essa é a ciência desse Evangelho. A base do Evangelho não são os recursos materiais que nós temos e colocamos à disposição. Nós muitas vezes confiamos demais que o dia que a gente tiver condições, a gente vai anunciar o Evangelho. O dia que eu tiver mais e melhores condições, eu vou fazer mais. Jesus fala, olha, não comecem pelos recursos materiais. Não comecem. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Não confiemos nos recursos materiais para o anúncio do Evangelho. Porque às vezes, quanto mais a gente tem, inclusive na igreja, mais ruim a gente é. Isso não acontece muitas vezes? A base do anúncio do Evangelho não são os recursos materiais. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Como é que nós lidamos com as necessidades de nós, pregadores do Evangelho na igreja, e as necessidades daqueles que escutam a pregação do Evangelho? Como é que nós lidamos com isso? A nossa prioridade primeira não é a dos recursos materiais. A nossa prioridade primeira é, ele falou que pode levar o cajado. Versículo 9, leia comigo. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Não é para levar nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura e nem 2 túnicas. É uma roupa só. É para andar com um cajado na mão, para abrir caminho, para que nada me impeça. O cajado é a ferramenta, crianças, é um pedaço de pau grande, para se proteger dos lobos, das feras, das cobras, das serpentes, para que eu não arrume desculpa que fiquei com medo de alguma coisa e parei a minha missão. O cajado é para me ajudar a enfrentar o medo. As sandálias, no tempo de Jesus, você chegava numa casa, você não sabia quem era membro da casa, você olhava para os pés das pessoas. Quem tivesse descalço era escravo. Quem tivesse calçado era cidadão livre. Porque o cidadão livre, calçado, ele anda onde quer. O escravo, ele fica descalço para que ele não possa fugir no calor do sol, no deserto. A areia do deserto queima os pés da gente. Ou no escuro para tropeçar e furar e espetar o pé. Então, é para levar cajado para que ninguém tenha medo de nada. É para ir de sandálias para que nenhuma situação me prenda aqui. Quem prega o Evangelho tem que ser livre para entrar e para sair a hora que precisar. Nada me prende aqui. Jesus me enviou. Eu não estou aqui por causa do pão, da sacola, do dinheiro na cintura. Hoje seria o mesmo que
dinheiro, oferta, dízimo, a renda da festa. Versículo 10, tomem comigo. E Jesus disse ainda, vamos ler? Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. No evangelho de Mateus e de Lucas, esse mesmo evangelho, esse mesmo texto, Jesus fala que não é para ficar passando de casa em casa e para os pregadores ficarem querendo comer uma coisa mais gostosa do que a outra numa casa e depois noutra. É para ir ficar numa casa, quieta lá. Não sai pregando o evangelho cada dia comendo numa casa. Imagina o evangelho de Mateus falar que não era para os pregadores sair de casa em casa comendo, e era para comer o que oferecessem. Porque tem muitos pregadores que também pregam o evangelho por causa da comida. Nós padres somos tão mal afamados por sermos comelões, glutões, que eu chego a ficar travado. Eu tenho a maior dificuldade do mundo exatamente para não reforçar essa má fama que nós padres temos de ficar indo de casa em casa para comer. Tem certos lugares em que o povo, claro que, imagina, quem aqui não faria com todo o carinho do mundo a comida se o padre precisasse? Mas tem certos lugares que eu acho um absurdo a forma com que nós padres tratamos o povo. Parece que as donas de casa ficam por conta de fazer o que nós gostamos de comer. Não é para isso que alguém é cristã e cristão, não, para ficar fazendo comida e agrado de padre. A finalidade da pregação não é o padre pregar bem para ganhar em troca comida. Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Não fica procurando conforto, um lugar, outro. Versículo 11, leia. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos receber e escutar. A finalidade do pregador, da pregadora. Aqui nós temos as irmãs com o testemunho tão bonito delas, da vida consagrada. A finalidade nossa é entrar na casa para anunciar. A finalidade é entrar numa casa para que as pessoas nos escutem falar do Evangelho. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, leia comigo. Quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Acho que isso deve ser, na vida de um pregador, de uma pregadora, uma das experiências mais dolorosas, que foi a que Jesus experimentou domingo passado lá na comunidade dele em Nazaré. Ele está lá pregando, e o povo fazendo o quê? Fofocando, fuxicando. Esse aí não é o Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, e o fuxico, e a fofoca. Chegou a uma certa altura, Jesus, sacudiu a poeira como testemunho contra eles. Posso falar uma coisa bem dura? Muitas vezes as pessoas lamentam na igreja, e às vezes até os mais de dentro da igreja. Os mais de dentro da igreja. Isso não é erro de vocês, não. Na maioria das vezes isso é erro de nós padres. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é um desabafo pessoal. É um conteúdo de pregação que eu vou falar, porque graças a Deus não tenho problema com isso não. Mas um padre faz muito mais sucesso numa paróquia se ele sair comendo de casa em casa, dando tapinha nas costas, tomando uma pinguinha em cada casa, jogando truco, do que se ele se ocupar em pregar o Evangelho. Não é não? Ele pode se arrebentar para pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho vai conduzir inclusive o padre, também o padre, mas a comunidade toda a avanços no caminho de conversão. Mas a gente quer um amigão, um colega de boteco que toma uma cervejinha, que come um trenzinho aqui, come um trenzinho ali, come isso aqui. É um padre bonzão, que sai de casa em casa. Isso não é só vício de nós padres, pregadores, mas é vício também da comunidade que quer, vou usar uma expressão pesada, que quer um cúmplice na vida de pecado, na vida errada. A pregação
ela necessariamente abala permanentemente a vida do pregador. A pregação necessariamente e permanentemente, a pregação faz a vida em comunidade ser permanentemente um processo desconfortável, inquieto. A gente está sempre precisando de avançar mais no caminho da santificação. Mas a gente prefere um amigão, um que come, que bebe, que joga truco, e tantas coisas mais, que não precisa baixar o nível, ou até que joga bola. Versículo 12, leia. Então os 12 partiram e pregaram que todos se... A finalidade da pregação é levar todos a si... A finalidade da missão da igreja é levar a todos a si... O resultado da obra da igreja é levar as pessoas a se converterem. Repito, muitas vezes o padre não quer o desconforto e a comunidade também não quer o desconforto. Aí os dois fazem aliança de picareta, de comer, beber, vidinha agradável, medíocre, num mundinho de pecado. Irmãs e irmãos, vamos à primeira leitura? Esses tempos nós estamos meditando a missão de Jesus como profeta. A missão de Jesus como profeta que foi rejeitado em sua pátria. E não é o fato de pregar bem que faz alguém ser bem acolhido, não. A gente pode ser mal acolhido tanto porque prega mal, quanto porque prega o rigor do que a pregação pede. O profeta Amós nos dá um testemunho pavoroso. Esse profeta viveu num período de muita decadência de Israel. Lá pelo ano 800 a.C. Ainda não tinha o templo em Jerusalém, como conhecemos o templo de Jerusalém. Ainda tinha o templo de Siquém, de Betel e outros no Hebrom. O profeta Amós era um caipira lá da roça que vivia trabalhando na sua vidinha na roça, cuidando das suas coisas, mas via a decadência que a sociedade estava entrando, o horror que o povo e a religião estavam entrando, as coisas que ele escutava que o povo praticava lá no templo. Ele pensava, mas não é possível que lá no templo se prega isso. Aí Amós resolve enfrentar. Vamos ver? Naqueles dias disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Nos períodos mais antigos da Bíblia, o povo achava que profecia tinha a ver com poder de clarividência. O profeta Amós representa um novo tipo de grupo de profeta. Profeta agora não é o vidente que tem poder de revelar as coisas futuras, mas vidente é alguém que profere. Lembra domingo passado eu falei isso? Profeta significa aquele que profere uma palavra sob a ordem de alguém. O profeta Amós vivia num ambiente onde todo mundo pensava que profecia era aquele negócio: olha, eu estou tendo uma visão, estou tendo uma revelação aqui, que o Senhor está mandando isso, isso, isso. Ele chega lá, no templo, um caipira, chega no templo de Betel e começa a pregar, quebrar o pau. Um sacerdote do templo de Betel, Amazias, chega em Amós e fala: vidente, sai, procura refúgio em Judá, onde você possa ganhar o pão e exercer a profecia. O sacerdote fala para ele por que é que ele não poderia pregar lá em Betel. Leia comigo, olha que coisa horrorosa. Versículo 13. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Para lá, sabe o que significa isso? Posso pegar pesado? Pode? Mas muito pesado. É a mesma coisa que nós hoje, a igreja,
depender de dinheiro dos políticos para levantar a igreja. Mesma coisa. O rei e a sua corte, lá em Betel, fizeram uma campanha, construíram o templo. Nomeou a família de Amazias, falou: vocês tomam conta e deixa pregar aqui só gente que vem elogiar o que o rei, porque afinal de contas o rei doou dinheiro para construir isso aqui, agora vocês vão criticar o rei? A partir da hora em que a autoridade religiosa faz aliança com a autoridade política, a autoridade religiosa perde a autoridade profética. Ela não pode mais proferir o que Deus mandou. A autoridade religiosa tem que falar o que a autoridade política deixar. Aqui é o santuário do rei e da sua corte. Aqui os políticos fizeram esse templo e você vai falar, se não fale contra a situação da saúde, da educação, da segurança. Está entendendo de que eu estou falando? Está entendendo? É isso mesmo. Não prega contra eles não, porque esse trem aqui está de pé, porque eles é que deram dinheiro para esse trem aqui. Amós, vaza daqui e vai caçar outro lugar que você possa exercer sua profecia e ganhar seu pão. Aqui você não deve profetizar. Amós dá uma resposta de caipira, sabidão, daquele povo simples, humilde, que não entende os esquemas dos poderosos deste mundo, mas entende Deus. Versículo 14, leia comigo. Respondeu Amós a Amazias dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoro. Sicômoro é um tipo de castanha. Leia, versículo 15. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor disse-me: vai, profetiza para Israel, meu povo. Rapaz, se é um caipira, sai dessa roça sua, deixa seu gado aí, vai diante do meu povo, fala para o meu povo. Volte ao Evangelho. Fala para o meu povo que o meu povo precisa. Pega o Evangelho, versículo 12. Tome lá comigo. Então, leia. Os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Continua. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Não é pão, não é sacola, não é dinheiro na cintura que vai salvar a igreja. O que vai salvar a obra de Cristo é a gente não ceder a um discurso que amolece a vida medíocre de pecado. Minha gente, e é dificílimo. O ano que vem tem eleições. Se vocês soubessem a quantidade de agradinhos que eu já começo a receber, de pessoas que eu penso assim: o que será que tem por trás? Aí eu começo a descobrir: não, esse aí já foi não sei o que na prefeitura. Não, esse aí trabalha não sei de que, vai sair candidato. Não, esse aí vai sair candidato não sei o que. Impressionante como a obra dos espíritos do mal tentam calar a igreja. Nós, irmãs e irmãos, poderíamos perguntar hoje, vocês que são esposas e esposos, pais e mães de família, vocês sabem o quanto é doloroso ter que falar a verdade. O quanto é doloroso dizer: bem, olha, nós temos que nos responsabilizar, nos ocupar com tais e tais situações aqui dentro de casa dos nossos filhos. Vocês já ouviram quantas vezes, como Amazias falando a Amós: ó, vai falar desse evangelho seu lá nos quintos, não vem falar desse trem aqui não, porque aqui eu estou suando e pagando aqui em casa para as coisas ficarem do jeito que quer, as coisas vão ficar do jeito que eu quero. Nós homens muitas vezes fazemos assim. Nós achamos que porque nós pagamos, a mulher tem que calar, os filhos têm que calar, a vizinhança tem que calar, porque simplesmente está pagando. Amazias, o sacerdote de Betel, também fala para Amós: cala a boca, não vem me chamar para conversão não. Quando nós trabalhamos e pagamos as contas e sustentamos a nossa casa,
a gente acha que ninguém tem direito de dizer para nós em que a gente tem que se converter. E aí é exatamente a hora que a gente põe tudo para o ralo, vai tudo para o lixo, porque a gente se submete e põe todo mundo se submetendo ao bolso da gente, ao suor da gente. Isso existe? Conosco, o que paga a nossa conta é isso aqui, ó. Pegue a segunda leitura, que é um poema fascinante, encantador, um poema lindo, chamado de Hino Cristológico. Nós que rezamos a liturgia das horas, os padres e as religiosas, as freiras, praticamente toda semana rezamos esse texto nas nossas orações da manhã, da tarde. Olha que coisa linda. Carta de Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia comigo toda a igreja, é um poema. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Bendito seja Deus, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus pode chegar em mim e em você e chamar cada um de nós à conversão, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele não chama a atenção nossa para jogar na cara a nossa miséria. Ele já nos abençoou. A autoridade que Deus tem sobre nós é única e definitiva, porque Ele, quando Ele chega em nossa vida e sacode-nos, chamando-nos à conversão, isso não é um castigo, isso não é uma praga, isso não é uma ameaça, isso é uma bênção. Olha o que vem. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ficar diante de Deus, diante do olhar dEle, santo, irrepreensível, mas não com medo, não ameaçado, sob o olhar de Deus, no amor. Coisa triste é quem tem medo de Deus, coisa horrorosa. Santos e irrepreensíveis, minha gente, nós já estamos nessa, nós já somos santos e irrepreensíveis, ou precisamos de muita conversão? Nós já podemos dizer para Amós: Amós, precisa pregar para nós. Não, Amós, vai para outro canto, porque nós já somos santos e irrepreensíveis, nós já nos convertemos e a nossa vida está ajustada do jeitinho que Deus quer, ou precisamos melhorar muito? Então olha que coisa linda. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Versículo 5, leia comigo. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. Leia a igreja. Para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Graça que Ele nos cumulou, nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Graça que Ele nos cumulou, tudo grande, tudo enorme. Olha o que vem, versículo 7. Agora vai falar que graça é essa, que bênção é essa que Ele nos deu, que graça é essa que Ele nos deu. Essa bênção e essa graça não é cesta básica, não é pão, não é sacola, não é dinheiro na cintura, não é dinheiro para construir templo. Essa graça não é o elogio que eu recebo, que você recebe. Essa graça vai dizer agora que graça é essa. O que é que a igreja anuncia? Qual deve ser o centro da ocupação da igreja em tudo que a igreja faz? Vai dizer agora Paulo no versículo 7. Leia comigo. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele
as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça. Está vendo? Cumulou de graça, toda sorte de bênçãos, riqueza da sua graça, que Ele derramou profusamente, leia, sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Irmãs e irmãos, nós não podemos ler um texto desse sem pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender, não. Nós não podemos ler um texto desse e sair daqui achando que a graça que a gente tem que alcançar de Jesus é a graça de ficar rico, de ganhar na Mega Sena, de ganhar saúde para o corpo, de ganhar emprego, de ganhar não sei o que, de ganhar não sei o que, não. Nós não temos o direito de sair da igreja sem entender que a graça é, pelo seu sangue nós somos libertados. Essa é a graça. Pelo seu sangue cada um de nós tem cajado, cada um de nós tem sandália nos pés e tem túnica. Lembra do filho pródigo? Sandália nos pés, túnica, anel nos dedos, lembra? Entra e sai. Pelo sangue dele nós somos libertados, nós somos livres. Portanto, a pregação do Evangelho tem que chegar em cada um de nós e dizer para nós o que é que não nos deixa livres. A pregação do Evangelho tem que atingir o coração nosso e dizer para cada um de nós em que cada um de nós ainda precisa de conversão. Para quê? Para que nós experimentemos e sejamos testemunhas da liberdade que Cristo nos deu. Pelo seu sangue nós somos libertados. Versículo 7, leia comigo, de novo. Pelo seu sangue nós somos libertados. Continua, igreja. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Versículo 9. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Para lá, essa é a graça. Nós podemos conhecer o mistério da vontade de Deus. Nós não dependemos mais de um vidente. Nós não dependemos mais do nosso dízimo e da nossa oferta para mudar o coração de Deus, porque Ele vê minha oferta e fica com dó de mim e me dá o que eu estou pedindo. Não, nele, em Jesus, nós já recebemos a graça. Ele nos fez conhecer o mistério da vontade dEle. Continua. O desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, continua, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Crianças, em Cristo Ele recapitula, Ele repassa, Ele salva o universo inteiro. Os rios que estão sendo destruídos, as matas, os cerrados, as espécies em extinção, tudo, em Cristo Ele recapitula o universo inteiro. A obra de Cristo não atinge somente a nós, mas o universo inteiro. Leia, tudo o que está nos céus e tudo o que está sobre a terra. Lindo demais, né, gente? Não é bonito? Isso é o centro da nossa fé. Que pena que para muitos de nós padres, para muitos de nós católicos, a boa nova do Evangelho se resume em pão, sacola, dinheiro na cintura. Comida, elogio, bebida, comida, elogio, bebida, aplauso, elogio, pão, sacola, dinheiro na cintura. É claro que transformando o Evangelho numa coisa tão medíocre como nós somos tentados a transformar, uma pessoa que se sente chamada e vocacionada a ser padre, vai ser para ser picareta, porque a pregação do Evangelho é falar em dinheiro, 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 da sacola, da sacola, da sacola, da cesta básica, das obras que nós fazemos, do que nós doamos, do que nós entregamos, das obras que nós fazemos. Nós colocamos o centro tudo em
nosso umbigo e queremos elogio de todo mundo. Que pena que nós acordamos um domingo de manhã para ir para a igreja ainda para pedir alguma coisa, e não para proclamar que em Cristo nós temos sandália aos pés, cajado na mão, uma túnica, que em Cristo nós não dependemos de pão, nem de dinheiro na cintura, nem de sacola, que em Cristo, ainda que venha nos faltar pão, dinheiro, faltar o que quer que seja, em Cristo nós fomos libertados e no seu sangue nós fomos resgatados. Que pena que nós, pais e mães, vô e vó, não sejamos capazes de falar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que pelo sangue de Jesus nós fomos libertados, que nele, na cruz dele, as nossas faltas foram perdoadas. Que pena que isso, não conta mais para nós. Que pena, que tristeza a gente ter pego o cerne do Evangelho e jogado fora e ficamos mascando lata. Lembra da lata? Ficando mascando lata. Que pena. Por quê? Vou usar uma expressão bem violenta. A causa de tamanha desgraça, sabe qual é? Que nós achamos, inclusive eu, padre, nós achamos que nós não precisamos mais de conversão. Essa é a causa de tamanha desgraça. Basta que o rei e a corte do rei levante um templo e dê um cargo para cada um de nós, aplaudamos o rei e a nós mesmos. Não precisamos nem de Deus. Inclinemos a nossa cabeça, irmãs e irmãos. Desejemos agora, invoquemos agora, que o sangue de Jesus, nos liberte. Que a cruz de Jesus, os sofrimentos de Jesus, limpe e apague as nossas faltas. Que a graça de Jesus seja derramada profusamente em nós e abra para nós a sabedoria e a prudência, para que cada um de nós possa olhar para dentro de si mesmo e dizer a Jesus: Jesus, me converta. Jesus, eu preciso de conversão. Jesus, eu tenho colocado demais a minha confiança no pão, na sacola, no dinheiro, na túnica. Jesus, eu não tenho buscado escutar a palavra do Senhor. Jesus, quantas pessoas o Senhor colocou diante de mim para pregar e me chamar à conversão, e que elas puderam sacudir a poeira dos pés como testemunho contra mim, porque eu não quis escutar, eu não quis converter-me. Toca-me, Jesus, converte-me, Jesus, corrige-me, Jesus, salva-me, Jesus, liberta-me, Jesus, da corrupção do pecado. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, me enxergar em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, me enxergar
Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito. Ou se você preferir, reze comigo. Jesus, perdão por todas as vezes que eu não acolhi quem o Senhor me enviou para pregar para mim e me chamar para a conversão. Jesus, perdão, porque eu recebi do Senhor o carinho de enviar alguém, mas eu preferi ficar com a poeira dos pés como testemunho contra mim. Jesus, hoje, agora, diante da sua cruz, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero te pedir, pelo seu sangue, por sua cruz, que o Senhor limpe os meus ouvidos, para que eu escute a pregação, o anúncio da palavra, que me chama à conversão. Jesus, o Senhor sabe bem de tudo que me impede, tudo que me ameaça, não acolher a palavra, não acolher o convite de conversão. Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, vem, liberta-me de todo o pecado. Derrama sobre mim abundantes bênçãos, abundantes graças, para que eu seja testemunha, como os discípulos, das maravilhas do Senhor, que me salvou, convertendo-me, libertando-me do pecado, do erro, da fraqueza. Jesus, não permita que a sua igreja ponha confiança no pão, na sacola, no dinheiro, nas obras dos poderosos deste mundo, e nem nas obras dela mesma. Jesus, eu ponho a minha confiança unicamente na sua misericórdia, no seu sangue, no seu poder. Restaura-me, recria-me, salva-me, liberta-me de todo o pecado. Amém. Amém. Obrigado, Jesus, porque no seu sangue nós fomos libertos, porque na cruz o Senhor nos salvou. Obrigado. Obrigado pela igreja. Obrigado pelos pregadores que o Senhor colocou em minha casa, em minha família, no mundo, para me chamarem à conversão. Obrigado. Obrigado por derramar abundantes bênçãos e graças sobre mim e sobre nós. Nós vamos ser testemunhas do Senhor, Jesus. Obrigado.